José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Obrigado, Isabelle. Sabia que o Montijo ainda está sonhando em vir para o Flamengo? Inclusive pediu para não ser inscrito no campeonato chinês, lá no tal de Shandong, exatamente porque ainda quer voltar ao papo. Mas o salário dele é muito alto, pelo menos assim admitiram os dirigentes do Flamengo. Será que o Flamengo está precisando mesmo do Montijo? Você decide. Primeiro destaque do Gilson Ricardo. Garotinho, nem vou dar cartão vermelho para não estragar o cartão vermelho. Quero falar aqui sobre Arthur Grigorians, chefe do Comitê Disciplinar da Federação Russa de Futebol. 2018, a Copa do Mundo vai ser na Rússia. Esse cidadão, será que a gente pode chamar de cidadão? Ele disse o seguinte, ele é racista declarado e disse que o negro não tem direito nenhum de protestar nada, tem que aceitar tudo que for dito durante a Copa do Mundo, durante os jogos, enfim. O negro não tem direito a nada. Coitado, né? Que cara, que loucura, hein? Agora já pensou na Copa do Mundo? A sua mãe esperou 9 meses, seu pai, sua mãe esperando 9 meses para você nascer. Aí nasce um cara desse, um cara nojento desse. Agora imagina, Gilson, na Copa do Mundo de 2018, os garotos entram em campo, diga não ao racismo. E esse cara lá, vai ver que ele vai segurar a faixa também. Cara de pau. Cadê o papel? O recado agora é do canhotinha Gerson. Tá procurando papel, Gerson? Dá um bico, quer dar um bico. Pega aí. Pede o Cacá, traz um papel, Cacá. Vai dar um bico nele. Isso é um canalha, pai. Isso é um cretino. E ainda trabalha no futebol, na federação. Quer dizer, aí o que Federação Russa. O que acontece? Os brancos que estão jogando lá na Rússia têm que protestar contra isso. E se tiver um movimento lá dos negros, se junta ao movimento, pelo menos para tirar, desculpe a expressão, este vagabundo do esporte. Que o esporte não cabe isso. O esporte agrega. Será que esse cara não pensa nisso? Não. Vai trabalhar em outra coisa, longe do esporte. O esporte não foi feito para isso. Agora, sobre o problema do Montijo, eu acho que o Vanderlei, não tenho nada com isso, mas tem que pensar 2 vezes. Ele está indo lá na base e pegando esses garotos todos e está dando certo. Tá certo? Então, para que o Montijo, que já vai com seus 30 e poucos anos? Alimenta a garotada. É muito mais tranquilo e muito mais barato para o clube, tá certo? Pegar essa molecada da base e botar em cima do que trazer jogadores, embora o Montijo seja um bom jogador, mas já pelo meio do caminho. Vanderlei, abre o teu olho. Tá lembrado da festa de despedida do Léo Moura? Quando perguntado quem é o ídolo que você acha desse grupo aqui, que vai ser comemorado, reverenciado pela galera, ele falou assim, é o Paulo Vitor. Pois é, e o goleiro Paulo Vitor está comemorando, sabe o quê? Renovação de contrato por mais 4 anos e 100 jogos com a camisa do Flamengo. A matéria na tela para você. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o goleiro Paulo Vitor, que já está há 10 anos no Flamengo, comemorou a renovação de contrato por mais 4 anos. O jogador disse que não tem intenção de quebrar recordes, e sim de fazer sua história no clube. O camisa 49 do Fla ainda revelou um grande sonho, chegar à seleção brasileira. Com mais tempo para trabalhar no Mengão, Paulo Vitor declarou se sentir motivado para conquistar um lugar no time do técnico Dunga. E o Paulo Vitor veio lá da base, então é um goleiro. Hoje o futebol brasileiro está muito bem servido de goleiro. Você vê o Cássio, goleiro do Corinthians, como fechou o gol nos últimos jogos, e humilhou inclusive o Rogério Ceni, porque pegou um pênalti dele. É o segundo pênalti que ele pega do Rogério Ceni. Do Rogério Ceni. O Paulo Vitor é um goleiro, e o goleiro bom é aquele que mantém uma regularidade. É o caso do Jefferson do Botafogo. É nível de seleção Paulo Vitor também, não é, Canhota? É verdade, não vai demorar muito. E ainda bem que o Flamengo acordou, né? Renovou o contrato dele por mais 4 temporadas. Goleiro bom
é o goleiro que pega pênalti. Quando o Gerson falou dos garotos aí que o Vanderlei está chamando, a gente levanta o Douglas Baggio, o Matheus Sávio, tem o Jorge, lateral esquerdo, que joga muito bem, e o Jajá no meio campo. Todos eles entraram em campo na festa do Léo Moura. Isso. E deram um recado, hein, Gilson? Participaram da festa e mandaram bem, Zé Carlos. E vai aos poucos colocando. O Jajá é artilheiro do Flamengo, junto com o Baggio. Esse Baggio ele é baixinho, mas ele dá trabalho. Ele joga na frente, centroavante. Mas é enjoado, dá trabalho. Começa a colocar os garotos para não queimar. Vai colocando. Agora, o Paulo Vitor é um goleiraço. Só precisa aprender a jogar com os pés. Sair Quando jogando. atrasa a bola para ele, que ela vem pro pé... Aí o negócio fica meio complicado, ele fica meio perdido. Base, hein? Mas na a base galera não do teve isso. A galera do Flamengo que está torcendo é para o Paulo Vitor ser convocado para a seleção brasileira. Será que ele tem chance? O Marcelo Groi está aí, lembrado pelo Dunga. Marcelo Groi é um grande goleiro, mas por enquanto o titular é o Jefferson do Botafogo. Falta o quê? 3 anos para a Copa do Mundo? Mas todos têm que ter esperança. E o Paulo Vitor tem essa esperança, né, Canhota? É verdade. E já não é de hoje que ele está pegando bem no gol. Desde que o Felipe saiu, ele vem, né, salvando o Flamengo em várias e várias partidas. Então eu acho que já está na hora. Tem que experimentar sim, porque o discurso do Dunga foi esse. Estou entrando para renovar a seleção brasileira. Para quê? Renovar. Olha aqui o Marcelo Groi, nesse Grenal último, ele falhou, fez lambança. Como também o Fábio, um grande goleiro do Fechou o gol, mas um lance foi... Fechou o gol, mas acabou fazendo uma lambança. Fez uma lambança. E o goleiro é sempre assim. A galera do Vasco está comemorando, sabe por quê? Boa notícia para ela. Dagoberto está regularizado, os Babilaques todos deram entrada lá na federação e pode estrear pelo Campeonato Carioca. Matéria para você. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro recebeu da Federação Mineira de Futebol a documentação que regulariza a situação de Dagoberto. Com isso, o jogador já pode estrear no Campeonato Carioca vestindo a camisa do Vasco. Emprestado pelo Cruzeiro ao Cruz Maltino até o fim do ano, o atacante foi contratado na última terça-feira em ótimas condições físicas, segundo exames realizados no clube. A expectativa é que Dagoberto faça seu primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, no domingo em São Januário. O Dagoberto é um jogador que vai entrar no time de qualquer maneira, ele vai entrar. A gente sabe que a característica dele é aquela de partir para dentro, ele ataca mesmo. É um jogador que é rodado, mas ainda tem muito para dar. E o Vasco hoje está carente. Tem jogadores, tem garotos, tem jogadores inexperientes e tem que mesclar. Agora, um jogador como o Dagoberto, você tem que ter um lançador como você foi e dos bons, hein, Canhotinha? Aonde você viu isso? Olha, mas peraí. Isso passou aonde, irmão? Deixa eu responder pro moço. A pergunta foi para mim. Fala, Eurica. E a pergunta me atingiu. Atingiu diretamente. Porque hoje não tem um jogador como eu fui. Tá vendo? Humilde, viu? Modéstia. Humilde. Mas olha aqui, eu acho que ele aceita esse tipo de jogo. Lançamento, mas o toque de bola, que ele é inteligente. E ele joga um pouquinho aqui, ó, meia esquerda, ponta esquerda, caído por aqui. Tá certo? E é esperto, e é goleador. Eu acho que o Vasco vai se dar bem, mas e muito com esse jogador aí. E o Dagoberto, vai entrar, tá legalizado, não vai ficar no banco. Como o Bernardo tem ficado, a galera pediu ele entrou. Sabia que o Bernardo foi julgado ontem e vai continuar à disposição do Vasco para os próximos jogos. Até porque ele recebeu a punição de um jogo e já cumpriu essa punição. A matéria está para você aí no SBT Esporte. O atacante foi julgado ontem no Tribunal de Justiça Desportiva e corria o risco de pegar 12 jogos de suspensão pela expulsão no jogo contra o Barra Mansa em fevereiro. Mas o clube conseguiu descaracterizar a denúncia de agressão física e o jogador foi punido com apenas um jogo de suspensão, cumprido automaticamente no clássico contra o Fluminense. Com isso, Bernardo está liberado para enfrentar o Resende na próxima quinta-feira. A gente está falando do Dagoberto e do Bernardo, mas o ponto alto do Vasco este ano e no Campeonato Carioca está sendo
é a defesa, com o Martin Silva, com o Luan e o Rodrigo. Sabe que o Vasco só tomou 2 gols em todo o campeonato, em 8 rodadas, e é a defesa menos vazada. É ou não é o ponto alto? É ou não é para comemorar? O que não acontecia nos anos anteriores, hein, Gerson? Exatamente. E o Luan está na seleção. Seleção olímpica. Luan está na seleção olímpica. Vai enfrentar o Paraguai e o México. Exatamente. E da seleção olímpica para a seleção principal é um passo. É rapidinho. E outra coisa, o Dunga está observando essa seleção. Se não me engano, o Dunga vai participar dessa comissão da base da seleção olímpica. Então, quer coisa melhor? Ele está doido para puxar o tapete do Alexandre Galo, ainda não conseguiu. Aí o que a comissão técnica, o que o Gilmar e o Dunga fizeram? Mudaram toda a comissão técnica, já que o Galo está se segurando lá. Aí o Galo tinha que ter saído, né? O Galo ficou no puleiro. Tá cantando, não. Tá lá, Tinha tá que ter cantando. saído. Cantando de Tá Galo não tá, quietinho. porque ele não foi bem na Sub-20 lá. Foi. O Brasil foi 4º colocado, foi mal pra caramba lá no Mas foi ele, Sul-Americano. foi muito ele mal. quem montou a comissão. Foi. Então, ô Galo, se manda, cara. Olha aqui, você sabe que o Botafogo, com a derrota saiu, de domingo, tinha que sair. o Renê Simões, que também é psicólogo, ele analisou o seguinte: os caras estão errando muito passe, tem que fazer um trabalho psicológico com os garotos. E nada melhor do que o Jefferson, que é um goleiro da seleção, chegou, chamou alguns para uma conversa no treino, depois do treino de ontem, bateu um papo e procurou manter aquele equilíbrio emocional e a confiança do time depois da derrota de domingo. O Botafogo errou muito passe, mas muito passe mesmo, no último domingo. Foi o grande defeito do Botafogo, não foi, Gilson? Principalmente impedimento, né, Zé Carlos? O Jobson, que estava bem no jogo, ficou impedido 5 vezes e o René viu isso e falou isso, declarou isso. O René é um cara muito tranquilo, Zé Carlos. Ele, inclusive, reconheceu que o Fluminense foi muito melhor, mereceu ganhar, o Botafogo não se encontrou no jogo. Isso tudo ele falou. Pelo menos não ficou naquela em cima. Tem treinador que fala, não, a gente teve muita chance. Arbitrar, o bandeirinha. Se a gente tivesse, se não fosse aquele impedimento, a gente ganhava. Que não sei. Ele não falou, jogamos, o Fluminense foi melhor, ganhou e acabou. É isso mesmo, tem que ser assim. Foi lá e falou a verdade. Para que vai ficar jogando para a galera? Agora, quando você lida com os garotos, você precisa ter muita paciência. Porque, de repente, ele explode num jogo e desaparece no outro. Foi o que aconteceu com o Thomas. Foi o nome do jogo na vitória do Botafogo sobre o Flamengo e quando aconteceu domingo. Nada se repetiu. Não foi, Canhota? Tem que ter paciência, né? É verdade, tem que ter paciência. Aí pode até entrar o psicólogo para conversar com o jogador, para ver a cabeça dele, como é que anda e Até tal. porque ele é super tímido, ele é todo E os tímido. velhos, os veteranos, dentro do campo, controlando e tal. É por isso que o Jefferson é o único veterano ali. Agora, psicólogo para fazer lançamento, essas coisas, aí não é o psicólogo. Não sabe. Treinamento. Aí não sabe. É isso. Os fundamentos, inclusive, negócio de passe, como esses jogadores vieram da base, Isso é a base. às vezes, se não, como está falando o Canhotinha, se você não corrigir lá embaixo, é o caso do goleiro Paulo Vitor do Flamengo. Qual é a deficiência dele? Não sabe sair jogando. Aí Bota a rola. bola nos pés e se atrapalha todo. Nesse ponto, o veterano Rogério Ceni é professor, ele sabe sair jogando. Faz suas lambanças também, né, Zé Carlos? Mas sabe sair jogando. Mas sabe sair jogando. Agora, o René trabalha junto com o Antônio Lopes, que também sabe tudo, né, Zé Carlos? Com essa dobradinha. Também. E no Fluminense, hein? Aqueles volantes, o Edson e o Rafinha, foram julgados ontem, estão liberados. Um pegou a punição de um jogo, o outro pegou a advertência e vão enfrentar o Bom Sucesso. Pelo menos o Edson foi denunciado por suposta cotovelada. Quando fala suposta, foi cotovelada mesmo no jogador do Nova Iguaçu na segunda rodada. E o Rafinha foi aquela expulsão no jogo contra o Vasco, uma expulsão meio esquisita, desnecessária completamente. Aí funciona o quê? O desequilíbrio emocional. Né, Agora, o que eu acho engraçado é que para com esse negócio. Vai pegar de 1 a 12 jogos. Fulano, de 1 a 12. Ciclano, de 1 a 12. Não sei quem, de 1 a 12. Aí chega lá um jogo. Para que fala que é de 1? Fala que vai pegar 1. Vai pegar 12. Quem vai pegar 12? Não, vai ser suspenso de 1 a 12. O Bernardo ia ser de 1 a 12. Não sei quem ia ser. André do Barra Mansa ia ser de 1 a 12. Todo mundo é de 1 a 12. Só que pega 1. E quando é um negócio mais grave... de 1 a 2, pô. Quando é mais grave, paga uma cesta básica, né, Gerardo? É verdade. Aí é pior ainda. Agora, eu acho também o seguinte, os dirigentes, treinador,
comissão técnica, você tem que falar, reunir o jogador, olha aqui, presta atenção. Se tiver cartão de graça, vou multar vocês. O de graça é você tirar a camisa, é o cara marcar uma falta, você dá um bico na bola. O Jobson, domingo, reclamou os 5 impedimentos e estava impedido nos 5. Então não adianta isso, cara. Está levando cartão de graça. Então vai ser punido. Para prestar atenção. Senão vai ser punido sempre. Aí vai entrar nesse negócio. Um jogo hoje, amanhã 2, de repente 12. E aí? O que me destacou também foi a tranquilidade, o equilíbrio do Cristóvão. Todo mundo falando, ele vai dançar nesse domingo, se perder. Cristóvão se manteve elegantemente, se dirigindo aos jogadores. O Fred fazendo a defesa dele. Mas antes do jogo, não passava nem agulha. Porque aqui é assim. Está correndo risco ainda, Gilson? Não, está correndo, perde 2, já querem de novo tirar o treinador. Porque aqui é assim. O treinador ganhou, está ótimo. Perdeu, começa melhor trocar. Aí tem essa mania. O cara começa um trabalho, quando o negócio vai engrenar, tira o treinador. Tá, o que já caiu de treinador aí no embalo, o Alfredo Sampaio foi o último a cair lá na Cabo Friense. Cai toda semana, cai um. É uma loucura isso. Eu vou pedir um rápido intervalo e na volta a gente continua batendo bola só sobre o futebol carioca. Não sai daí não. Destaque final do Gilson Ricardo. Amanhã começa mais uma rodada do Campeonato Carioca e tem jogo no Maraca, é o Flamengo e Volta Redonda, 10 da noite, hein? Aquele horário bacana. Quem vier de Volta Redonda vai chegar na manhã da quinta-feira. Como diria aquele amigo nosso, 2 minutos do dia seguinte. A última do Canhotinha. Olha aqui, vou ficar de pé aqui. Tô com aquele papel do Gilson. Do russo? Daquele russo safado. O Arthur? Arthur Grigorian. Aqui, ó. Vou dar de direita. Que é ruim? Pra não saber. Olha a furada, olha a furada, hein? Nossa, safado. É isso. Quero cumprimentar o Leandro Rosa de Furnas, aniversariante de hoje, recebendo o cumprimento de todos os seus amigos. Amanhã, novo encontro, só falando do futebol carioca. Boa tarde para você.